Lula e o dólar. Dólar ontem chegou a 5,70, um número bastante agradável, só que não. E ele saiu distribuindo petardos, distribuindo acusações. E para falar deste comportamento, não só dele, mas do mercado, né? O dólar subiu também por causa do Lula, mas não só por causa do Lula. Temos aqui o nosso querido Rodrigo Oliveira, este homem que é um patrimônio do antagonista, sempre sorridente, como é o caso, sempre feliz, belo e altaneiro. Meu caro, vamos falar de assuntos sérios. Lula e o dólar. Parece que essa escalada do dólar começou a chegar nele com as dicas dos que o cercam, que ele estava falando demais e falando coisas erradas demais. Então, hoje mesmo o Haddad teve uma reunião com ele, não é isso? Hoje pela manhã, o Haddad se reuniu com o Lula. A gente não sabe exatamente qual foi o tema da reunião, mas o Haddad tem insistido que essas reuniões que ele tem tido com o Lula são para tratar do fiscal, né? Das despesas, das receitas do governo federal, para poder equilibrar as contas públicas. O fato é que, como a gente já vinha falando, né, durante a semana, a gente falou, na semana passada a gente tem falado isso, o fato é que o Lula, hoje eu até escrevi sobre isso no nosso site ali do Antagonista, falando que é um momento Scooby-Doo, né? Aquela coisa de, no finalzinho ali do Scooby-Doo, o cara vai ter um camarada lá vestido de mercado financeiro, e aí você vai, puxa a máscara para ver quem é o vilão de verdade, e embaixo está o Lula. Olha. Né? Ele ainda diz, e tudo daria certo se não fosse você, esse cachorro estúpido. Exatamente, eu até troquei ali, fiz um semi-plágio. Até para não ser processado. Exato, no finalzinho dessa matéria. Pode subir aí, meu querido Matheus. Vamos até o fundo da matéria. Olha lá, ó, Lula pensativo. O Lula pensativo, vale a pena dar uma leitura, vocês sabem que eu gosto de brincar um pouquinho com as coisas, e aí, como diriam os vilões do desenho animado, teria... Tá ali, mas não é a imagem, é a frase. É a frase. Aí ó, teria conseguido se não fosse por esses garotos encheridos e os antagonistas. Olha que coisa bonita, bonito, hein? Isso. Quase poético. Mas a verdade é a seguinte, se existe um especulador contra a moeda brasileira, se existe alguém especulando contra o Brasil, tá fácil de saber quem é. É o próprio Lula, que especula a todo momento sobre essa regra aqui que eu não gosto deveria ser mudada. Essa norma aqui que eu não concordo deveria ser mudada. Essa desestatização aqui que eu não gosto deveria ser mudada. Essa empresa que eu não mando mais, mas eu posso prejudicar bastante porque eu sou o governo, deveria mudar. Todas essas especulações, no sentido de retórica e imaginações sobre o que poderia ser se não fosse o que é, são o que fazem, né, do Brasil isso que faz o caldo deste momento econômico que a gente está vivendo. Então, se alguém está sabotando o Brasil, se alguém está especulando contra o Brasil, tá fácil. Como eu diria lá no Morning Call, já usei aqui também no meio-dia e também lá no Papo Antagonista, Mr. L, você, o maior sacrilégio de todos, por que faz isso contra a população, Mr. L? Ora, bolas, não há dúvidas. Se alguém está prejudicando o Brasil, é o próprio Lula. Como diria o rei espanhol, por que não te calhas, meu querido? Ora, bolas, é muito mais fácil do que gastar reserva cambial para tentar segurar o dólar, do que sair com alguma ideia esdrúxula e completamente fora de contexto para tentar segurar o dólar. Basta que o Lula aceite as regras do jogo e jogue o jogo como as regras foram escritas. Não se pode ter um país que, a cada troca de governo, troca-se metade das leis que a gente obedece. Não há como um investidor levar a sério um país como esse. Não à toa, o mês de junho foi o mês de maior saída de dinheiro estrangeiro da Bolsa de Valores brasileira para o mês de junho desde 2018. No primeiro semestre, esse é o primeiro semestre que tem a maior saída de dinheiro estrangeiro desde 2020. Pandemia, amigo.
pandemia, Covid, quando todo mundo pegou o dinheiro porque pensaram que o mundo ia acabar. É mais ou menos o tamanho do estrago que o presidente Lula está fazendo com a economia brasileira agora. Eu gosto de frisar isso. O pessoal gosta de falar, mas o brasileiro, o pobre não come dólar. Come. Come dólar quando importa trigo para fazer pão. Come dólar quando pega o ônibus e o diesel tem paridade ou tem alguma coisa, né? Porque agora estão mudando também. Indireto, tem um vínculo com a cotação internacional do petróleo. Come dólar quando precisa ver quanto vai ficar o açúcar ou o álcool aqui, porque é o seguinte, não é olho grande do mercado, não é isso. Pensa o seguinte, você plantou o que quer que seja que você plantou soja. E aí você tem duas opções na hora que você colhe a soja. Você pode vender no mercado local, ou você pode... Vulgo Brasil, ou vender internacionalmente para Sucupira, por exemplo. E aí tem preços que Sucupira paga e preços que o mercado local, que o Brasil, paga. Você escolhe. Então não tem como você se dissociar disso. Qual é o problema com o dólar cada vez mais alto? Vai encarecer aqui dentro também esse produto. Então o Lula tem que parar de falar abobrinha, né, e começar a fazer alguma coisa. Está na hora de abandonar a fantasia de candidato e tomar posse. Dizem que quando o Lula tomar posse, o Brasil vai melhorar. A gente está só esperando. Só expandindo esse seu raciocínio, vamos lembrar que as roupas que quase todo mundo compra, muitas delas são importadas, vêm da China, e são importadas em que moeda? Ou dólar, ou que seja a moeda chinesa, que também está se valorizando diante da nossa, já que a nossa é que está caindo. Não é só a outra que está subindo. As outras, ok, o dólar está subindo em relação aos seus pares emergentes, digamos assim, mas a nossa está perdendo mais. Então, até as coisas que são importadas da China, carros, matérias-primas, roupa, eletrônicos, tudo isso também sobe o preço. Então, não é só trigo, soja, açúcar, que tem essas cotações, como todas as commodities atreladas aos padrões internacionais, mas coisas que a gente consome aqui. Então, esse microfone daqui, muito provavelmente, tem componentes chineses que, se a gente for comprar esse mesmo microfone daqui um mês, vai estar mais caro do que mês passado, por conta dessa escalada de preços. Você que está assistindo a gente pelo seu computador, pela sua televisão, você acha que elas vêm de onde, as peças que integram ela? E aí o preço vai subindo. Então, como você mesmo disse, ele tem que se conscientizar que as ações dele têm consequência e ele não é mais esse encantador de cobras, se é que um dia foi, de conseguir transmutar as palavras dele em verdade absoluta e o mercado acatar. Que também tem essa, né? Ele veio com esse papo de que o mercado está num movimento de especulação contra o real. Você acredita nessa vertente de raciocínio dele? Eu acho que é antes, né? É o que vem antes disso, né? Para haver especulação, alguém ou alguma coisa teve que criar uma incerteza, porque só dá para você especular sobre aquilo que você tem baixo grau de certeza, né? Eu não posso especular hoje, por exemplo, que a Terra não gira em torno do Sol, por exemplo. Nós temos uma certeza muito alta. Os terraplanistas estão aí, hein? Nós temos uma certeza bastante alta de que a Terra gira em torno do Sol. É claro que quando lá atrás, quando se imaginava que o Sol girava em torno da Terra, e aí o Copérnico, né, se não me falha a memória, é um querido, defende que não era isso que acontecia. É claro, naquela época você tinha incerteza, então você poderia especular sobre isso. Esse camarada é um maluco. Você especula sobre coisas que você não tem certeza. E qual é o problema? Quem está criando essa incerteza? Você está gerando uma incerteza, a geração dessa incerteza vem diretamente do Lula. Então, se alguém está sabotando o governo Lula, é o próprio Lula. E não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão. É simples. Mas ele não pode falar? É claro que ele pode falar. É óbvio que ele pode falar. Ele representa
alguns milhões de brasileiros, foi eleito, 50 e tantos milhões de votos. Ele representa esses brasileiros todos que votaram nele, e representa inclusive os que não votaram nele, mas ele representa a opinião, ou deveria representar a opinião, daqueles que votaram nele. E ele pode, obviamente, falar, mas ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele fala. Ele não é mais um candidato, ele é um presidente da República, e ele que gosta de dizer que é o que mais governou o Brasil, tirando um imperador e um ditador, deveria já saber disso. Existe uma responsabilidade que é inerente ao cargo. Então, né, e a gente teve outros presidentes também que gostavam de falar muita besteira. Então, essas besteiras custam, e custam mais para os mais pobres. Então, quando o Lula começa a falar desse tipo de coisa e o dólar vai embora, ele pode colocar a culpa em quem ele quiser, mas, na verdade, a culpa é dele. Se há ou não um ataque especulativo contra o real, não me parece ser o caso nesse instante, mas, obviamente, que tem gente que está aproveitando esse momento para ganhar dinheiro, é óbvio. Esse é o trabalho desse camarada. Esse camarada ganha dinheiro nessas horas. Quem está proporcionando essa grande oportunidade para os traders de mercado? Ora, o Lula. Quem o Lula está prejudicando? O pobre. Quem ele está ajudando? O mercado financeiro. Horas. Então, basta que tenha alguma lógica no raciocínio lulístico para que ele chegue a essa conclusão de que bastaria ele baixar o tom e começar a falar com alguma responsabilidade. Falar, olha, a gente está estudando uma mudança na política do Banco Central. Por quê? É a primeira troca de governo com o Banco Central independente. Por que faríamos isso? Não há explicação a não ser a necessidade de ser o dono da verdade que o Lula tem e carrega durante a vida toda. Então não faz sentido essa conversa toda. Eu queria só fazer um adendo, Inácio. Ontem a gente fez uma conta aqui no ar, que eu não sei qual foi o resultado, não lembro, mas para facilitar, eu acho que ela estava errada. Das várias vezes que a gente fez e refez, eu e o Wilson, o Wilson disse que estava com a calculadora, eu não sei. Mas é o seguinte, o dólar chegou a avançar aí 25 centavos, 26 centavos, se não me falha a memória, lá de terça-feira para cá, mas a conta era $1.000, custava X, custa 25 centavos a mais por dólar, então é $1.000 vezes 0,25, vai dar R$250 de diferença, 260, 270. O dólar caindo hoje, um pouquinho mais calmo também. 5,58 no momento. Esticou bastante a corda nesses últimos dias, o juro também retrocedendo um pouco hoje, o juro futuro. Lembrando que ontem teve uma fala também do Roberto Campos Neto, que colocou um pouquinho de água nessa fogueira, nesse braseiro, para poder controlar um pouco os ânimos, e ajudou, o dólar chegou a cair, aí veio a Tebet, falou que não ia ter contingenciamento, o pessoal panicou de novo, e aí depois veio um outro rumor, no finzinho do dia, que segurou o dólar perto da estabilidade, ali o dólar subiu 1 centavo ontem, se não me falha a memória, fechou em 5,66, que o Banco Central teria buscado alguns bancos e mesas de tesouraria, é uma comunicação comum entre o Banco Central e os bancos, mas dessa vez alguns operadores acharam que o Banco Central estava tateando para ver se necessitava ou não, se o Brasil precisava ou não de uma intervenção no câmbio, se isso estaria funcionando de uma forma disfuncional, e aí o Banco Central precisaria intervir para segurar o câmbio. Não parece ser o caso, tanto que o Banco Central não agiu, não anunciou nada, pelo menos por enquanto, e por enquanto fica essa ladainha de Lula falando por aí coisas que ele entende mal e pensa que dá votos. Não dá. Lula continua atrás de um alvo fácil, de um arqui-inimigo, para que ele possa usar a estratégia dele mais comum, e foi vencedora muitas vezes, que é culpar tudo numa só pessoa, num só ente, e aí aglutinar as pessoas ao lado dele pelo medo de que um outro ganhe ou de que uma outra vertente ideológica seja suplante o Lula como grande mentor e líder político do país. Então,
É só isso que a gente está esperando o Lula achar o seu bode expiatório da vez, porque parece que o Roberto Campos Neto tem sido muito ruim para ele, o Lula tem sido vencido pelo Roberto Campos Neto a todo tempo.